Que Deus abençoe, que Deus ajude, que a paz do Senhor Jesus possa permanecer do seu coração, da sua vida, com toda a sua família. Estamos no tempo a qual difícil, né? Mas Jesus está aí no controle de toda a situação, fortalecendo da bênção em você que é inscrito no meu canal. Que Deus abençoe, que Deus ajude vocês aí que tem sempre ligado no canal também. Aquelas pessoas também que têm na visualização, você com certeza, você é inscrito e você sempre está diretamente, né, nós juntos aí, ouvindo a palavra de Deus. E nós vamos falar do tema importante hoje, que é muito conhecido e a pessoa fala sobre isso aí. E diz assim, a tua ou a minha ou de quem é o dono da igreja? Palavra que você pode ver e meditar neste momento. A Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus, do capítulo 16, e o versículo 13. Chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou-se os seus discípulos, dizendo: que diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, um de João Batista, e outro Elias, e outro Jeremias, e outro um dos profetas. E disseram ele: e vós que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jona, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que é ligado na terra será ligado dos céus, e tudo que é desligado na terra será ligado no céu. Essa palavra nós podemos ver que bastante que Jesus falou, conhecido entre nós. A pessoa às vezes não conheça o assunto também, o conteúdo da palavra de Deus. A Bíblia diz que o discípulo, ele convivia com Jesus e andava com Jesus, Jesus mostrando sempre ele como vida, e também mostrando ele, Jesus mostrando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas uma coisa muito interessante que nos chama a atenção nesse assunto da Bíblia, e Jesus viu que ele estava muito interessado, mas Jesus fez a ele perguntando quem era ele. Vimos que o discípulo andava com ele, vivia com ele, mas essa pergunta era necessário saber: quem sou eu? E alguns ficaram assim, mas Pedro teve uma ousadia, porque um disseram, você deve ser um João Batista, e outro Elias, e outro Jeremias, e um dos profetas aí. Mas Pedro, ouvindo essa palavra, Jesus perguntando a todos que ali estavam: quem sou eu? Você sabe, você me conhece? A Bíblia nos fala que, disse ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa palavra nós podemos colocar e ver em nossos corações que Pedro teve ousadia de mostrar a todos ali quem é Jesus que ali estava presente naquele instante. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mais o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Essa palavra Jesus mostrando que, e todos ali, os discípulos também, que ele estava presente, e olhou para Pedro e disse: tu és Pedro. Eu acredito que Pedro, naquele momento, ele se achou, Jesus está dizendo que eu acertei que ele é. Tu és Pedro, mas sobre essa pedra, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus mostrou que, embora com todos os apertos que existia na época dele, dificuldade de ele prosseguir, existia também um povo que precisava ser tirado do mundo do pecado naquele instante para servir a ele. A palavra, nós sabemos que a palavra que diz aqui da literatura se refere-se às reuniões do povo que, por vocação do Novo Testamento, ele
andava ali com Jesus, mas tinham reuniões deles ali, era o conjunto do povo de Deus. E convivia aí Cristo, ouvindo a palavra e também sendo alimentado pela vontade de Deus. Jesus, quando falou essa palavra, diz assim, que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Ele está dizendo que em todo ajuntamento de pessoas que servem a ele, e o povo deve ter o próprio Jesus como cabeça da igreja. É aquele que ele tem maior responsabilidade de dominar a igreja, é o próprio Jesus. Mas interessante que Jesus enviou pessoas para cuidar da igreja. E a Bíblia diz que está escrito na palavra de Deus que ele mesmo ele deu pessoa para tomar conta do rebanho. Quando nós encontramos aqui em 1 Coríntios 3 e 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual que é Jesus Cristo. Então não existe outro fundamento. A pessoa, ele querer colocar o nome dele como soberano. Em todo sentido, estou falando na vida espiritual. Mas, pastor Josias, e a igreja? E que nós falamos de igreja. São nós que vamos a um lugar determinado na nossa reunião para adorar a Deus, engrandecer o nome do Senhor Jesus naquela localidade. Mas quando a Bíblia nos fala sobre isso aí, que Jesus está dizendo, que sobre tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo que na situação de Pedro e outros discípulos ali, ele não deu autoridade a nenhum dizer assim, olha, esse povo é meu. Não, ele diz assim, você vai cuidar do meu povo. Inclusive, nós encontramos o texto da Bíblia, que até o próprio Jesus falou para Pedro e disse assim, olha, quando você se converter, você vai pastorear meu rebanho, ou a minha ovelhinha. Jesus não disse assim, quando você se converter, Pedro, você vai ter a ovelha para você, o rebanho não, você vai cuidar. Há uma diferença também que nós podemos colocar nesse assunto aqui, que o fundamento da igreja é Cristo, e a salvação da igreja é o sangue de Jesus, quer dizer, que ele resgatou. Nós encontramos que Atos Apóstolos 20 e 28, olhai por vós e por todos os rebanhos sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Então, olhai por vós, que o próprio Jesus falando, que o Espírito Santo levantou bispo, quando a palavra falando bispo, ele está falando de pastores, está falando de presbítero, incluindo esses homens que o Senhor levantou, Deus, para tomar conta de que? Do rebanho de Deus, a qual Cristo resgatou. Quer dizer, quem resgatou as vidas foi Jesus. Por isso que eu estou vendo a responsabilidade que ele é o cabeça da igreja. E Cristo, ele tem a tamanha responsabilidade de ver toda a situação que está acontecendo. A Bíblia nos fala, a carta de Efésios 1 e 22, sujeitou em todos os suas coisas e aos seus pés, sobre as coisas, e o constituiu como cabeça da igreja. Então ele que sujeitou todas as coisas, o próprio Jesus falando, aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como que cabeça da igreja. Então Jesus está falando que é o cabeça da igreja. Você entende que no ministério de Jesus, ele saiu distribuindo líder para tomar conta do rebanho do Senhor Jesus. Veja que até o apóstolo Paulo, e lembramos só que ele em cada lugar ele colocou pastores para tomar conta do rebanho do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele sabia, ele disse, da minha partida vai se levantar entre vós lobo devorador, que não vai ter dó de vocês. Então o cuidado de Paulo que ele tinha, que nem de Jesus, que ele tinha o cuidado, é colocar pessoas que tenham o compromisso, o coração voltado para tomar conta do rebanho do Senhor Jesus. Então quando você vê assim, que quem é o dono da igreja? É Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele que remove as pessoas.
Ele que tira porque ele tem o cuidado. Por isso, o cuidado que Jesus tinha no seu ministério, quando ele convivia ensinando a palavra, ele tinha muito cuidado de aparecer pessoas cruéis, devorador, que não ia ter dó do rebanho, mas ia sugar o que ele tinha. Não ia cuidar das ovelhinhas. E o próprio Jesus falou, pode ver primeiro as Coríntios 12, 28, e uns após Deus, deu o que a cada um? Na igreja, principalmente, doutores, depois milagre, depois dom de curar, socorro, governo, variedade de língua. Ele deu isso aí à igreja, e a uns, pois Deus deu na igreja apóstolo, ele também fez doutores, mestre, pessoas que têm a variedade de línguas, para o aperfeiçoamento de que também, de socorro também, para socorrer as pessoas, para quê? Para o aperfeiçoamento da obra de Deus. Então você sabe que aí, você que está aí escutando, há também a responsabilidade que Jesus deixou a cada líder, porque ele tinha esse conchego com o discípulo, porque sabia que não era fácil o rebanho ficar sem uma liderança, estou me referindo. Então existe sim, por que não? Ninguém pode conviver uma vida, todos teve seu líder que era Jesus. Jesus olhava todos os fariseus, saduceus, aqueles homens que arrodeavam ele, que ele não tinha nenhum compromisso. Inclusive Jesus falou assim, que ele convivia tanto entre o povo, que ele tinha medo de o povo se desviasse da verdade. Então Deus está falando o que aqui para você? A força da igreja é o que? É a oração. A oração, ela traz a base espiritual de todo povo que serve a Deus. Então, vai, pastor Josias, por que que fulano, e eu não aceito, eu não quero... Olha, deixa que Deus, ele resolve todos os problemas que tem de resolver. Porque o próprio Jesus falou, está falando para você aqui, que ele constituiu homens, constituiu pessoas para tomar conta do rebanho do Senhor Jesus, que é considerado como ovelha de Jesus, do Cordeiro de Deus. Por isso que nós podemos encontrar também que lá em Atos Apóstolos 12:5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continuava orando para Deus libertar ele que estava na prisão. E Jesus libertou aquele homem que ele estava ali, que era o pastor do rebanho, e estava sendo preso na época por Herodes. E o Tiago, você vê em Atos 12, já tinha sido morto pela espada, e lançaram esse homem com segurança para depois da Páscoa apresentar ele, e ele também ser morto. Mas a igreja estava orando. Pode ver que a oração foi forte na vida que chegou diante de Deus para libertar Pedro, e o anjo foi e libertou ele da prisão. Então eu quero me referir o quê? Que a igreja, ela não é assim à toa, como ninguém imagina. Cada um tem seus lugares para se congregar, lembre disso. Você vai para se congregar na sua igreja, onde você faz parte. Você chega lá e vai ouvir a palavra. Mas o cabeça da igreja, quem é o dono da igreja? Jesus. E ele vê toda a situação de cada um de nós. Por isso que a palavra de Deus, ele se referiu bem a Pedro, e disse: o que você acha que eu sou? A todos reunidos ali, e outros estavam desligados da situação, quem era Jesus, que não, João Batista, e outro Elias, ou Jeremias, ou profeta. Mas Pedro teve uma ousadia também de dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E a Bíblia diz que eu lhe darei a chave do reino do céu. Tudo que é ligado na terra será ligado no céu. E outras pessoas, muitas vezes, algumas pessoas, não é todos, acreditam que Pedro tem a chave do céu. Mas ninguém, a autoridade que Jesus falou, daria a chave, a autoridade de expulsar demônios, Jesus deu a eles. Autoridade de que põe a mão sobre os enfermos e ser curado, é a chave da oração. Essa autoridade Jesus deu a todos os discípulos e também a você, está escrito na palavra do Senhor Jesus. Então, ninguém pode pensar ou se imaginar
que Pedro, que Jesus disse assim, que a pedra, Jesus não está, o fundamento da igreja do Senhor Jesus, quando você chama de pedra, você vai pensar que é um templo construído, foi o templo de Salomão, foi construído em cima de um alicerce de pedra, cimentaria, de jeito nenhum. Quando ele diz a pedra, que é o fundamento da igreja, ele é o fundador, ele segura a igreja, trazendo a vida espiritual. Então ninguém toca na minha igreja, ninguém pode desviar o meu rebanho, porque ele está segurado. Jesus disse que eu sou cabeça. Agora lembre de uma coisa que cada você vê lá em Apocalipse, aí em diante, e encontramos que o próprio Jesus falou dos pastores que ele estava tomando conta da igreja, e em cada lugar tinha um que era responsável pela igreja. Jesus falava com ele. Inclusive, foi enviado carta às 7 igrejas da Ásia, primeiramente a igreja de Éfeso, teve a igreja, foi escrita também a igreja de Esmina. Cada igreja que o próprio Jesus, ele ficou responsável de falar com aquele pastor que era o anjo da igreja, que tomava conta do rebanho ali, que ele tinha que apresentar a Deus. Todos aqueles que estão na frente de um rebanho, ele tem uma prestação de conta diante de Deus. Ninguém escapa disso. Você não pode dizer, mas pastor José, meu líder está fazendo coisa errada. Vai prestar conta a Deus, não escapa disso aí. Por quê? Porque acima tem o cabeça, que é Jesus. Ele diz assim, que ele é o bispo sobre os bispos da casa de Deus. Quer dizer, Jesus disse assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida por suas ovelhas. Jesus falando essa palavra para você aqui, você está entendendo bem o assunto que Deus está trazendo no seu coração. Então Pedro, ele não tem nada de chave, ele não tem autoridade, Pedro não manda no céu, você tem que entender isso aí. Pedro foi um discípulo de Jesus, uma pessoa que andou com Jesus e conviveu com Jesus, e ele é igual a uma pessoa que Deus o chamou para ser discípulo dele. Então essa palavra é muito importante para você, que é a igreja. Quem é o dono da igreja? Quem é o dono? É o próprio Jesus. Ele disse, eu sou o cabeça da igreja, e vós o corpo, individualmente, membro um dos outros. Corpo invisível para ele. Então você fique tranquilo no teu coração, alegra a tua alma, você diga, mas meu Deus, não se preocupa, porque ele disse, é ele quem dá. As coisas tão interessantes que ele falou assim, o próprio Jesus, sou eu que dou pastor à igreja. Para quê? Para o aperfeiçoamento do povo de Deus. Então quem dá é Deus quem dá. Essa palavra você guarda no seu coração. É Deus que faz todas as coisas, porque foi Ele, o próprio Jesus, que deu a vida em resgate, para você ser resgatado da vossa maneira de viver. Então vamos orar, pedir a Deus sempre a graça e a proteção divina na sua vida. E lembre que essa palavra que você viu aqui, nesse momento, nesse canal, fique certo que Deus trouxe para você aqui, para você se aperfeiçoar, sabendo que Jesus Cristo ele é o cabeça da igreja. Interessante que desde a época de Jesus sempre existiu um líder. Lembra disso aí do apóstolo Paulo? Liderança que tomava conta da igreja. Lê lá em Apocalipse, essa carta você vai ver também. De cada lugar tinha um anjo da igreja que tomava conta do rebanho de Jesus. Teve uns que ele puniu, teve uns... Então você vê a carta deles lá, você vai entender esse mistério que Jesus falou sobre ele, quem dá e quem manda na igreja. Então que Deus abençoe, que Deus ajude você, muita prosperidade. Talvez você, quem sabe, está magoado até com o seu pastor, né? Quem sabe ele foi lhe corrigir, você ficou doente, triste, né? Mas se levanta a cabeça, ergue a tua cabeça e diga, não, ele é o anjo da igreja e eu tenho que realmente, o que aconteceu? Você faça isso que dá certo, porque Deus é quem determina todas as coisas para o melhoramento espiritual para você. Agora, se caso não tiver o melhoramento espiritual, né, caso for para corrigir, a Bíblia diz que haja correção. É ver a pessoa que ele tem que ser corrigido. Você sabe disso, você conhece a Bíblia.
Conheço a história também da palavra de Deus. Tem pessoas que, se ele for corrigido injustamente, quem é que paga o preço? É que corrigiu. Mas se você foi corrigir justamente, se conforme. Você diga assim, ei, você pode até dizer, errei, eu fiz isso, fiz aquilo, então mereço isso aí que o meu pastor fez. Você pode dizer isso e dá tudo certo. E o nome de Deus é glorificado. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, a tua presença. Neste momento, ó Deus, a tua graça, Senhor, a tua misericórdia. A bênção, Senhor, em nossas vidas. A palavra que tu mostraste aos discípulos e quem é tu que estava com ele. Uns não conheceram, é o João Batista, Jeremias, ou talvez outros profetas que apareceu, mas Pedro teve a ousadia de dizer que tu és o Filho de Deus. Não foi carne e sangue que revelou a ele, mas o Pai Celestial, que mostrou a ele a posição. Tu falaste que tu és o cabeça da igreja, tu és o que manda na igreja, e tu és aquela pedra de esquina, pedra qual que alguns se tropeçam, escandaliza, outros sabem que tu é uma pedra preciosa nas nossas vidas. Continua abençoando aquele também, Senhor, que está passando por dificuldade, a gente sabe. Haver problema que aconteceu, uma correção, às vezes está com a dor do coração, amargurado, até querendo sair do teu caminho. Mas tu és o Deus, Senhor, que tudo pode fazer por essas vidas. Em teu nome para sempre. Amém e amém. Que Deus o abençoe e ajude. Que a presença do Senhor Jesus é muito importante no seu viver. E continue todos os dias, né? Você inscreva no nosso canal aí. O canal, eu digo nosso porque pertence a você também. É um canal que todo dia vai lhe mostrar palavra e Deus vai continuar preenchendo o teu coração. Deus abençoe, forte firme com a sua família e continue sempre acompanhando o canal que tem mensagem toda hora e todo instante para você, em nome de Jesus. Amém.